E consumida a água do odre, versículo 15, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, aproximadamente 100 metros, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher um odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Toda essa tragédia, toda essa história, toda essa rejeição começou num dia de festa. Aquela mulher que até então valia alguma coisa, aquela mulher que até então não era desprezada desta forma, não foi rejeitada, que deu a Sara o que ela queria, um filho, que trouxe de uma certa forma alegria para dentro daquele lar. Aquela mesma mulher, numa festa, aparentemente olhando para este versículo, quando ela disse que aquele menino não herdaria com Isaac, é como se ela estivesse pensando em questões financeiras. Porque Abraão tinha uma riqueza, acumulou uma riqueza muito poderosa. E Sara simplesmente rejeitou aquela mulher. Quem já passou por rejeição sabe muito bem o que é. O quanto dói, o quanto machuca, o quanto fere, o quanto sangra. Aí simplesmente Abraão pega um outro, com água, um pão, e despede, queira ou não queira, a sua mulher, Agar, e seu filho, que começa agora a andar errante. Irmão, o que é andar errante? É andar sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir. Qualquer caminho é caminho, apesar de quem anda errante nunca chegará a lugar nenhum. Aquela mulher sofreu toda a dor, todo o desprezo, toda a amargura, toda a aflição, todo o sangrar das emoções que qualquer um de nós podemos passar hoje. Desesperou-se da vida, deixou de lado a esperança e entregou-se à morte. Tanto o filho, quanto a ela mesma. A única coisa que restava para aquela mulher era a morte. O menino já estava debilitado. Aquele calor do deserto, aquela areia pegando fogo nos pés. Para onde olhava, areia, montes rochosos, pedras. E pó. É isso. Que muitas vezes a vida, as pessoas
íntimas, próximas a nós, geralmente são essas coisas que muitas vezes elas têm para nos oferecer: pedras, desertos, perigos constantes, rejeição. E na maioria das vezes nós somos rejeitados sem motivos. Ah, mas Sara tinha um motivo, sim. Um motivo que poderia ter sido resolvido de uma outra forma. De uma forma mais humana, mais decente. De uma forma melhor, maior. Eu não estou questionando a profecia que Deus havia dado de herança disso e daquilo. Eu estou falando de atitudes. De consciência. Que tipo de deserto nós nos colocamos? O que tem afligido a nossa alma, nossas emoções, os nossos sentimentos? As pessoas estão a cada dia que passa mais vazias, mais doidas. Estamos vivendo uma sociedade hipócrita, maluca, em que o Deus desse século chegou ao ápice. É drogas, é prostituição. E mesmo assim abrem a boca ou querem falar de Deus como se Deus se adequasse a você. Como se Deus se adequasse a Datena ou esse cara de fama que estava lá no Datena. Como se Deus se adequasse às suas vontades, às minhas vontades. Como se o Evangelho do Senhor fosse para que fosse cumprida as minhas vontades e os meus desejos. Uma coisa eu sei, que o Senhor cuida de nós. Que Ele cuida dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Uma pessoa rejeitada, como essa mulher foi, ela não teve o direito de se defender. Ela não teve o direito de pronunciar uma palavra. Simplesmente foi dito: vai, sai daqui, pega esse menino e vai. A morte os espreitava. Eu não sei, eu conheço tantos crentes, às vezes eu conheço uns que eu até me impressiono, porque, sei lá, o pessoal ama show, ama não sei, tudo que o mundo ama. Eu não estou dizendo que você não possa ir, eu estou dizendo que o amor, o apego a essas coisas está sendo maior que o apego a Deus. As igrejas estão apelando com luzes em seus cultos. Louvar a Deus não é simplesmente cantar. Se fosse isso, até eu ia aprender a cantar. Porque vai além disso. Louvar e adorar a Deus não é simplesmente pregar. Porque se fosse, talvez eu já estivesse mais de 50% salvo. Não é. Louvar a Deus é corrigir a nossa própria vida. Louvar a Deus é nos colocarmos diante de Deus de uma forma que nós vamos esquecer o outro, os erros do outro, as falhas dos outros e nos preocuparmos com as nossas próprias falhas, com os nossos próprios erros, com as nossas próprias mazelas. Ô irmão, quando nós erramos, hoje eu estava dando testemunho lá em Santo Amaro, numa loja, junto com o Adriano. O
dono da loja chamou o rapaz, vem cá, ouve o que ele vai falar. E eu falei lá, uma das partes foi o que eu falo aqui no estudo. Queria eu viver no tempo da lei. Porque quando eu errasse, tinha que provar. Se não provasse, não dava certo. E tinha que ser 2 testemunhas, uma só não funcionava. Aí vem Jesus da graça. Que os cristãos de hoje acham que é de graça. Olha para mim e diz: só de pensar, pecou. Só de pensar. Se a gente não conseguir controlar isso, se a gente viver com essa mania estranha de que tudo é o diabo, tudo é o demônio, tudo. Ai, diabo, jogou um pensamento na minha cabeça. Ai, diabo, quando você quer comer uma comida boa, foi o diabo também. Quando você quer trocar de roupa, foi o diabo também. Quando você quer trocar um sapato, foi o diabo também. Ou será que Deus mentiu quando Ele disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, com os poderes de pensar, querer, sentir, consciência própria e direção própria? Ou quando Ele deixa um alerta para que nós levemos os nossos pensamentos cativos a Cristo? Vou deixar show. Hein? Aleluia. Nós somos rejeitados. Que bom quando é o mundo. Mas que triste quando é alguém que está do nosso lado. E essa mulher, ela não tinha um advogado. Ela não tinha um juiz. Ela não tinha ninguém para cobrar essa briga. Simplesmente, ela foi jogada para fora. Inclusive, até o nome dela esqueceram. Tira essa escrava daqui. Coloca essa escrava e o filho dela para fora. Sabe quando os teus amigos te rejeitam? Sabe quando você é rejeitado na escola? Sabe quando você é rejeitado pelo namorado, pela namorada? Sabe quando você é rejeitado pelo noivo, pela noiva? Quando você é rejeitada pelo marido, pela mulher? Sabe quando você é rejeitado pelo pai, pela mãe, pelo filho? É essa dor que permeava a alma de Agar. E quando nossa alma se torna aflita, quando nossa alma se torna desesperada, tudo que enxergamos é escuridão. Ela foi impedida de falar. Ela foi impedida de se justificar. Como diz um psicólogo aí, as janelas da alma dela estavam. Irmão, cuide da tua alma, cuide dos seus sentimentos, cuide das suas emoções. Porque ainda que as pessoas te rejeitem, ainda que as pessoas te deixem de canto, te deixem de lado, ainda que essas pessoas te mostrem um caminho que seja um deserto, onde só há pedras, areia, ainda que a tua alma queime, existe alguém que se preocupa com você. Glória a Deus, aleluia. Eu vou tirar Ismael de cena e colocar a esperança. Ela pegou o que restou da esperança e se afastou dela.
Chega um momento em nossa vida que a única coisa que nos resta é a esperança. Mas ela deixou a esperança lá, a 100 metros de distância, e sem dizer uma palavra, foi chorar. Ela não queria orar para olhar para a esperança. E uma alma dolorida, rejeitada, ela não conseguia pronunciar nenhuma palavra, ela não conseguia orar. Abraão não deixou ela falar. Sara não deixou ela falar. Mas o Eterno, o Todo-Poderoso, enviou um anjo para lhe fazer uma pergunta maravilhosa. Que tens, Agar? Quando todos te abandonam, quando todos te deixam, quando ninguém quer te ouvir, que Deus, uma pergunta: que tens, ó alma abatida? Fala para mim. Eles não querem te ouvir, mas eu te ouço. Fala, o que tens, Agar? Sabe quanto é duro para uma pessoa rejeitada? Tudo que ela engole, tudo que ela não consegue expressar. E o pior, as pessoas que estão do nosso lado parece que ouviram, mas não ouviram, não ligam, não estão nem aí. O que eu aprendo com Agar é que eu nunca estou só. Quando nós conseguimos aprender isso, nós poderemos ouvir a voz de Deus, seja qual for a circunstância, perguntar para nós: o que eu preciso fazer por você? O nosso Deus não é egocêntrico. Não é. Mas tudo está contido nele. Toda a nossa necessidade. Ele sabe de cada uma das dores que o ser humano sente, porque ele sentiu na cruz do Calvário. A minha dor, a tua dor, a minha agonia, a tua agonia, ele entende muito bem. O teu pai, a tua mãe, o teu filho, o teu cachorro pode não entender, mas o Deus que você serve entende, compreende e te sara. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o Deus eterno.